Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast 2 ou Mais. Aproveita que você está aqui no nosso canal, vendo esse episódio, já se inscreve agora aí no nosso canal. Deixa aquele velho like aí que vai nos ajudar e fortalecer bastante esse canal. E já aproveita para compartilhar esse episódio com mais pessoas, com as pessoas que você acha que tem sentido para você, porque o episódio de hoje está fantástico. Vou lhe dizer, você que quer conhecer mais da palavra, você que quer saber mais como é uma vida de um pastor, uma vida missionária, uma vida de um pregador, hoje eu estou recebendo aqui o pastor Marcos Vinícius. Seja bem-vindo, meu querido. Que Deus abençoe e que nos conduza aqui nesse bate-papo. Eu tenho certeza. Vamos pedir a direção dele hoje aqui. Seja bem-vindo a essa casa. Todos já me conhecem, né? Sou o pastor Marcos Vinícius, faço parte da Igreja Tempo de Cantar, liderado pelo pastor Ed e pastora Edilene. Hoje me faço parte daquele ministério. Sim, mandar um abraço aqui para toda a congregação, né? Tempo de Cantar. Mandar um abraço aí para o pastor Ed, para a pastora Edilene, que são pessoas excepcionais. Vinícius, me conta, cara, como começou a sua vida, né, ministerial? Se você também, antes, né, do seu chamado, da sua entrega ali, o que é que você fazia antes? Como era a juventude? Como foi isso aí? Como foi que aconteceu isso aí? Minha juventude eu também não foi um pouco muito boa. Vamos se dizer que de tudo um pouco eu me envolvi, né? Tudo um pouco me envolvi, mas quando eu comecei a me envolver em algumas partes pesadas no crime, torcida organizada. Então, Jesus ele chegou primeiro na minha vida e deu logo uma arrancada para não deixar me misturar 100% em algumas áreas. E Jesus ele veio de um choque de realidade e me trouxe para a presença. Foi muito cedo para o evangelho, para servir a Jesus, que Jesus me viu que já teria sido perdido já, estava me perdendo no meio do caminho, porque às vezes a gente se deixa ser influenciado por muitas amizades ruins. E eu comecei a me influenciar por algumas amizades, alguns amigos que eu via que era má influência. E eu não posso citar o nome de alguns, mas alguns amigos que eu andava junto, alguns morreram. Tem alguns outros que conseguiram ficar bem, tão bem com Jesus, alguns. Sim. Mas a maioria que eu conheço, todos eles foram mortos. Certo. Só eu que escapei, para a glória de Deus. Mas você falou assim, de tudo me envolvi um pouco. O que é esse tudo? De tudo que eu posso assim que eu posso dizer no crime, esse amigo, algum amigo meu que ele já era à frente vamos se dizer, já fazia parte de movimentação no crime. Sim. Então de tanto andar com ele, eu já estava, vamos se dizer, quase já ficando já igual a ele. Sim. Porque me diga quem tu és, esse ditado, né? Direi quem tu és. Então vamos se dizer que eu já passava a ser respeitado por estar andando com algumas pessoas assim. Então Jesus já tinha percebido e meu irmão, pastor Paulo, ele percebeu que eu estava me perdendo no meio do caminho. E ele veio com orientação e conseguiu me arrancar do meio rapidamente. Entendeu? E aí foi também uma época também da torcida organizada que vamos se dizer que as drogas vão entrando no meio da torcida. Que torcida era? Bahia, Vitória? É dos imbatíveis, né? Mas aí a torcida vai se envolvendo. Então quem é da torcida, vamos se dizer que até as drogas também entram no meio. E cada um, que a maioria vai se envolvendo e até a própria facção entra no meio das torcidas organizadas. Mas tem gente que não vai ter coragem de falar isso. Uhum. Até as próprias torcidas se envolvem, vamos se dizer, tanto do Bahia como do Vitória, tem a facção dentro do meio delas. Sim. E aí Jesus não permitiu e me arrancou rapidamente, porque eu vi que eu estava me perdendo no meio do caminho. E ele não deixou eu prosseguir nessa área ruim, vamos se dizer. Sim. Meu irmão sempre orou muito por mim, pastor Paulo sempre orou muito por mim. E foi na época que eu consegui encontrar Jesus muito novo. Eu encontrei Jesus muito novo na minha idade. Quantos anos? Ali vamos se botar de 15, 16 anos, por essa idade por aí. Foi a época que eu encontrei Jesus muito novo. Que amor, hein? Que amor de Deus por essa vida. Jesus não permitiu. Foi logo cedo. É porque Jesus já tinha usado alguns vasos para falar comigo, que ele tinha uma promessa na minha vida, que me levantaria, que eu seria um pregador, que eu seria alguém usado por Deus. Então Sim. Deus já vinha falando comigo. Tanto que meu próprio primo, Paulinho, vou citar ele aqui, Deus usou minha mãe, usou meus parentes, usou todos da família. Ele prosseguiu na vida do crime e Jesus veio falando com ele. E ele ficou como exemplo na família. Exemplo triste, pesado,
mas foi um exemplo triste, ruim na nossa família. Porque ele foi cortado os pés, os dedos, as mãos, o corpo completo dele foi arrancado por completo. Caramba. Foi muito pesado. Forte, viu? Foi muito pesado. Foi uma época pesada na família. E eu lembro que nessa época Jesus deu um choque de realidade em mim, dizendo: e aí? Quer Jesus? Quer servir? Ou você quer passar o que ele está passando? E aí eu comecei a me voltar mais a Jesus, buscar mais ainda. Foi nessa época que a família da gente sentiu uma época de choro. E a gente não correu muito atrás de algumas coisas para questionar, porque a gente sabia que ele já estava na vida do crime. E como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, não é isso? Ele não quis Jesus. Ele teve a oportunidade, mas não quis Jesus. E eu, quando eu vi a oportunidade, eu abracei e segurei. Entendeu? É uma bênção, meu irmão, e a gente tem que abraçar mesmo. E esse seu chamado ministerial começou porque você é um cara jovem, né? Um pastor novo. A gente muito vê ainda, novo, muito novo. E quando começou isso na sua vida? Meu irmão, por meu irmão ser um pastor, por meu irmão pastor Paulo sempre ser um pastor, eu sempre observei muito ele. Eu sempre segui ele, acompanhando ele nas ministrações, e o chamado veio fluindo devagamente. E eu comecei muito devagar, fui como obreiro, membro, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, depois alcançamento de pastor. Eu passei por todas as etapas que você pode imaginar na igreja. O chamado para mim veio mais para buscar a Deus, porque sempre assim, eu sempre fui um cara disposto a ajudar qualquer obra, dependente de placa de ministério, qualquer ministério, eu sempre fui disposto a ajudar a obra de Deus. Então, para mim, a maior visão de um pregador já é ganhar alma. Então, eu sempre fui amado, eu sempre tive muito amor pelas almas. Aí eu acho que nessa época que Deus começou a fluir. Porque se você não ama verdadeiramente as almas, você não pode ser um pastor, você não pode ser um obreiro, você não pode ser um líder, você não pode ser um diácono. Então o maior foco de alguém é amar as almas. Eu sempre tive amor. Pastor Vinícius, me diz uma coisa. Você falou, né, que passou por várias etapas dentro da igreja. E para quem está nos assistindo, não só tem pessoas evangélicas, mas assim, para elas entenderem quem não são, né? Para entender. Quais são as bases e assim, dentro da igreja existe carreira? Como é que funciona isso até chegar a pastor? Até para todo mundo entender. Existe, né? Existe. Começa de obreiro, aí você vai, dependente do ministério, presbítero, vamos dizer, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, depois é pastor ministerial. Então você passa pelas etapas para saberem, e aí tem ministério que ele unge de 1 em 1 ano, em 2 em 2 anos, em 3 em 3 anos. Mas tudo vai perceber se você tem vocação, você tem um chamado. Porque o chamado é Deus que chama. E quando um pastor levanta outra pessoa para ser levantado, é que Deus direcionou para poder ser levantado. Porque se você botar na visão, tem gente que infelizmente não tem condições nenhuma ministerial para poder ser um pastor, ser um obreiro, ser um líder, ser um diácono. Botando na capacidade de conhecimento teológico, estudo, né? Mas quando Deus tem um chamado na vida de alguém, ele faz se cumprir. Sim, o que eu vejo é o seguinte, é como você falou, né? Nem todo mundo vai ter chamado para pastor, não é isso? Tem uns que vai ter chamado para evangelista, outros missionários, né? outros obreiros, outros diáconos. Então era só para a galera que está nos assistindo entender que assim tem, né, os seus degraus, sim, mas nem todo mundo tem esse chamado, e também tem alguns que também nem querem. Sim. Né? A responsabilidade é um pouco alta. Porque o pessoal acha que ser pastor é fácil, porque o dinheiro vai cair na conta. Meu Deus. Diga aí, meu irmão. Oh, meu Deus. Tem gente que acha que... Descansando no Senhor. Porque na realidade todo mundo acha que o pastor é rico, né? Dádiva quem Deus abençoou. Dádiva você que Deus abençoou, que está sendo próspero e rico. E muitos ainda dizem que o pastor é ladrão, né, meu amigo? Meu Deus. Se for botar hoje na visão... todo mundo chama o pastor de ladrão. Pastor e advogado, meu irmão, é título. Ladrão. Mas a gente sabe que verdadeiramente não é, na visão não é assim. Porque tem gente que só conhece a pessoa de longe. De longe. Mas tem muita gente. E julga todo mundo, né? O bom é até botar aí pra você aí que tá falando. Porque tem gente que diz que pastor é ladrão, juiz é ladrão, advogado é ladrão. Essas pessoas mesmo que falam isso são as próprias pessoas que Deus escolhe e vai para esse mesmo lugar. Tem muitos testemunhos de muitas pessoas que falaram muito mal de líder, muito mal de pastor, e hoje é um pastor. Hoje é um missionário, hoje é um obreiro, hoje é um líder,
hoje é um advogado, hoje é um promotor, hoje é um policial. Entendeu? Muita gente que fala mal acaba pagando com a língua. Quem sabe você aí pode pagar com a sua língua. Então guarda a língua na boca. Viu? Eu digo assim mesmo. Vigia. Vigia antes de estar falando aí. Porque a Bíblia diz o quê? Primeiro a gente tem que o quê? Vigiar. Depois orar. Então a mesma coisa, não é que você vai falar. Primeiro você vigia. Mas depois você não tá pagando aí e dizer, por que isso? Por quê? Porque lembra que você disse lá atrás. Então pega a visão. É porque tem gente que gosta de falar demais. É melhor fechar a boca, né? Vinícius, fala aí, cara, como é a sua trajetória dentro da igreja, em que ministério você começou, hoje, né, você já falou que está na igreja a tempo de cantar, mas assim, você já veio, você falou que muito cedo algumas pessoas derramaram isso na sua vida, né, que tinha um projeto para você ali, e como era também para você receber isso, essa responsabilidade. Eu vim vamos dizer, foi de 2 ministérios, né? Eu vim da igreja pentecostal, eu não me lembro o nome do ministério completamente, mas eu vim de uma igreja pentecostal. Rapidamente eu saí de lá, passei direto, fui para a Assembleia de Deus. E aí foi na Assembleia de Deus que minha carreira ministerial começou a crescer, começou a avançar no ministério, onde Deus usou o pastor Marcelo Pereira para poder me levantar a missionário, a diaconada, presbítero. Aí fui subindo as funções ministeriais, que foi na época de presbítero para pastor. Ele já tinha reconhecido o chamado, porque eu já tomava conta do ministério, já pastoreava já o ministério, já tomava conta do ministério. Então ele já tinha visto a chamada em mim, porque tem gente às vezes que vê a chamada no outro, mas tem gente às vezes que não quer reconhecer a chamada, quer apagar o brilho. Porque na realidade tem gente que só ele quer brilhar. Infelizmente tem pastores, não é você não, meu pastor Ed. Mas tem pastores tem pastores que gostam de abaixar a pessoa, rebaixar a pessoa, e mesmo que perceber que a pessoa tem um chamado, que prega bem, canta bem, tem um chamado de Deus, ele vai fazer de tudo para enfiar você no banco, para que você morra no banco. Mas Marcelo conseguiu reconhecer, demorou um tempinho, mas ele conseguiu reconhecer o chamado de Deus na minha vida, e eu fui levantado a pastorar no ministério, na Assembleia de Deus, na Boca do Rio. Esse tipo de pessoa, eu digo assim, sem entender ele, que quem Deus escolhe, meu amigo, não adianta. Ninguém apaga. Quando Deus diz você, não adianta, meu irmão, você querer esconder. Às vezes a gente precisa passar pelo tempo de maturação e precisa ficar escondido, que é para você crescer. Verdade. Mas quando Deus abre a porta, meu irmão, não adianta. Não adianta você querer esconder, não adianta você querer apagar, não adianta você querer calar, porque o que Deus levantou, ele levantou. Até na parte de Davi você consegue observar isso, porque às vezes os próprios inimigos de Davi não era quem estava fora, era quem estava dentro da casa. Sim. Estavam dentro da casa de Davi, os próprios inimigos eram os próprios irmãos de Davi. Você vê que quando o profeta vai ungir Davi, ele manda ir para onde? Na realidade era para o profeta ir para o campo, para ungir Davi no campo, mas ele foi para dentro da casa e disse: enquanto Davi não chega, ninguém senta na mesa. Enquanto ele não chega, ninguém vai sentar na mesa. E a Bíblia diz que quando o profeta percebe, passa todos alguém, porque vê alguém na visão, no olhar humano, Deus disse para Samuel: não vejo como o homem vê. Não vejo como o homem vê. Eu não olho para a aparência, eu olho o que está dentro do coração. Sim. Porque tem gente às vezes que olha muito pela aparência positiva, pela parte financeira, mas Deus olhou Davi um rei, mas alguém desprezava Davi dentro da casa. Dentro da própria casa, alguém desprezava Davi dentro da sua própria casa. E quando o pai cita Davi, ele nem chama o nome de Davi, ele diz: tem um menor aí da casa aí. Tem um menor aí. Um menor da casa aí. Chama o menor. Aí a Bíblia diz que vai mandar se chamar Davi, e Davi chega na casa. E quando Davi chega na casa, ele é ungido a rei de Israel. Mas pela visão da sua família, ninguém queria que Davi alcançasse para sentar para ser rei. Às vezes tem gente que senta na mesa, mas não quer que você sente na mesa. Infelizmente, tem uns irmãos de José que, se pudesse, mataria a gente, acabaria com o nosso ministério. Pastor Vinícius, você falou um negócio, né? Sentar na mesa, sentar à mesa. E você já reparou, meu irmão, que quando a gente senta à mesa, o grande, o pequeno, o baixo, o alto, todo mundo fica do mesmo tamanho, todo mundo se olha do mesmo jeito. Verdade. Porque é daqui para cima. Verdade. E uma bom da mesa é que a mesa revela quem é e quem não é, né?
A gente conhece as pessoas, não na forma quando você vê o cara pregando no altar, cantando, louvando, você conhece a pessoa na mesa. Na mesa. É por isso que, como disse meu pastor Ed, né? Que você sabe quem é e quem não é na mesa. A mesa revela muita coisa. Fecha a agenda, fecha a porta, abre porta. Pega a senha aí, viu? E como eu falei, quando todo mundo está à mesa, a gente tem o mesmo olhar, a gente olha no mesmo tamanho, a gente está todo mundo igual. Todo mundo, quando está à mesa, está igual naquele momento. E a mesa, ela vai revelar muitas coisas. É por isso que a gente, antes de começar o episódio aqui, a gente estava batendo um papo, né? E aí a gente trocando algumas coisas aqui. Isso é muito importante. A gente saber calar, a gente saber falar a hora certa, a gente saber agir, a gente saber, né, refletir. Isso é muito importante, né? Então, para você que está nos assistindo, pega essa dica aí. Porque a mesa, ela vai ser um divisor de águas. Ou ela vai te levar para frente, ou ela vai te paralisar ou te cortar também de alguns lugares, porque a mesa revela muitas coisas. Verdade. Tanto que Jesus, quando chegou no templo, ele virou a mesa, né? Tem gente que diz, eu quebrei tudo pregando. Só quem virou a mesa foi Jesus, né? Irai-vos, mas não peguei. Ele virou a mesa lá, que estava vendendo dentro do templo, ele virou a mesa lá de cabeça para baixo lá, jogou as mesas para cima, que estavam se vendendo no templo, e aí ele deu uma virada na mesa, que diz, virou nada, só quem vira é Jesus, né? Verdade. E você está falando nisso, isso me lembra aqui, porque assim, sobre emoções e sentimentos. E muitas vezes a gente fala assim, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir, ficar chateado. Eu digo, pode. Irai, mas não pecai. Pois é, porque assim, se você tem um sentimento e você sublima esse sentimento, você está guardando algo. Verdade. E aquilo vai ficar guardado. E se você for somatizando aquilo, talvez lá na frente essa conta não feche. Porque talvez lá na frente alguém vai fazer algo pequeno e você vai pegar toda a conta daquilo que você guardou e vai jogar nela. Eu prefiro dar com Pedro, que é explosivo, que fala na sua cara diretamente, do que dar com Judas, que trabalha no silêncio planejando para destruir você. Tem muita gente que prefere dar com Judas, né? Porque o Judas, na realidade, ele é bajulador. Ele bajula, ele incentiva, ele tá ali sempre te apoiando, sempre tá ali junto. E verdadeiramente amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir. Ele fala aquilo que você precisa ouvir. É verdade. A Bíblia diz isso. Que tem amigos, que os verdadeiros amigos são aqueles que falam a verdade, né? A própria Bíblia diz também que tem amigos que são mais chegados que irmãos. E isso eu aprendi muito cedo. De achar que o cara que é meu amigo é o cara que me dá o ombro. Nem Rapaz, sempre. Às vezes o cara que está lhe dando ombro, ele está lhe dando ombro porque ele está feliz em lhe ver pior que ele. Entendeu? Já teve vez de eu ver gente se alegrar com as situações pesadas algumas vezes que eu passei. E eu pensando que na realidade ele estava se consolando da situação que eu passei. Mas eu vi que ele estava se aproveitando. Na realidade tem algumas pessoas que se aproximam de você, como o próprio diabo, como a própria serpente. Se aproxima para poder querer puxar de você, sugar de você. Isso é notório, porque o diabo não vai se apresentar como diabo, porque se ele se apresentar como diabo para você, você rapidamente você vai perceber e vai sair. Entendeu? Assim também como foi da parte de Eva e também de Adão, a serpente ela era alguém próxima. Ela era alguém muito próxima. Então ela sempre estava ali constantemente. Não foi de um dia para o outro que Adão pecou e Eva pecou. Ele sempre constantemente estava indo lá. Mas ele esperou uma oportunidade. E é nesse momento que o diabo espera uma brecha para invadir. Sim. Entendeu? Às vezes ele espera a oportunidade. Quando vê você no momento da fragilidade, ele age na brecha, né? Ele diz, ele é silencioso. E ele fala que a própria Bíblia nos traz o relato que o inimigo ele luta até derrubar um. Depois que ele derruba, ele descansa. Isso é verdade. Para depois derrubar outro. Então, ou seja, ele está sempre... Porque o alvo do diabo nunca foi Eva. O alvo do diabo sempre foi Adão. Na realidade, o diabo vai atacar alguém para poder derrubar outra pessoa. Porque às vezes porque ele viu, eu não tenho acesso a Adão. E tem uma historinha, você falando Então só. Acho que muitas pessoas já viram, porque isso é muito compartilhado na internet. O cara tinha um cavalo, você já viu essa história? Já. Então, e aí ele solta o cavalo, né? E o cavalo entra no terreno do vizinho, e aí destrói e tal, e aí vai seguindo a sequência. Eu sei que
no final o vizinho mata o cavalo, né? E aí depois o outro que perdeu o cavalo vai e toca fogo na casa. E aí quando se pergunta ao diabo, o que foi que você fez? Por que você fez tudo isso? Ele diz, eu só soltei o cavalo. Eu só soltei o cavalo, ou seja, ele só plantou a semente, meu amigo. É você que vai construindo. E a gente falando sobre amizade, sobre verdadeiras amizades, e a Bíblia é um manual para a gente aprender tudo isso. Eu aprendi uma coisa, cara. Você quer saber quem é seu verdadeiro amigo? Senta com ele à mesa e começa a compartilhar com ele coisas boas e olha no olho dele. Fala assim, eu comprei uma casa nova, meu casamento tá uma maravilha, meu irmão. Eu tenho um carro novo. Começa a falar as bênçãos que você tem e olha no olho dele que ele não vai conseguir disfarçar. Meu Deus. Ele não vai conseguir disfarçar. Pega essa dica. Isso é sério. Seu verdadeiro amigo não é aquele que lhe apoia quando você está quebrado, só esse. Não é só isso, não. O verdadeiro amigo é aquele que fica feliz com a sua vitória. É quando ele vê você crescer e você vê o cara vibrar com você. Isso é o verdadeiro amigo. Faz um teste. Aquele cara que você acha que é seu verdadeiro amigo, senta com ele, começa a contar vitórias verdadeiras na sua vida e olha no olho dele. Que você vai ver se ele está alegre ou se ele está com inveja. Rapaz, falando nessa questão de inveja, tem muita gente que infelizmente inveja o outro, sabia? Demais. Muito olho grande. Não só falou de ministério, de tudo. De tudo, agrobando tudo na vida. Se você não se brindar em Deus e oração, pedir a Deus que te cubra, porque a inveja é pior do que a feitiçaria. Sabemos disso. Muito pior do que a feitiçaria. E dentro de ministério, dentro de lugares, qualquer ambiente que eu posso dizer, qualquer ambiente, sempre tem gente invejoso. Tem. Dentro do próprio ministério. Tem. Porém, é aquela coisa, tem coisas que Deus está fazendo que você tem que ficar para você. Nem tudo a gente pode explanar para todo mundo, que tem acessos que nem todo mundo pode se acessar na sua vida, e nem na sua casa, e nem na sua família. E eu aprendi isso, demorei para aprender essa situação. Eu passei por muitos processos pesados, algumas pancadas da vida, para hoje aprender quem senta na minha mesa e quem não senta na minha mesa hoje. Eu aprendi numa época um pouco pesada e Deus me tratou de algumas áreas, entendeu? Então, se você puder, veja quem você vai colocar como amigo ou como conhecido, porque tem gente, como você acabou de falar, só são amigos quando você tem algo para oferecer. Se você tem algo para poder oferecer para a pessoa é seu amigo. Teve muita gente que só chegava perto de mim na visão de amizade, e a amizade era voltada a algo que eu podia oferecer. Um dia que eu não pude mais oferecer, a amizade acabou. Então esse verdadeiro nunca foi meu amigo. Verdade. Nunca foi. Então tem gente que já encostando na pessoa dizendo, e aí, você pode me fazer isso? Pode fazer? Não, irmão, quero não. Não, tamo em paz, tamo amém, irmão. É como a gente diz aqui na Bahia, tem gente aqui que é boca de MD mesmo. Boca de MD. Se for falar disso, a gente vai passar o dia todo falando aqui. Segura. Porque tem muita gente que, infelizmente, só sabe pedir, mas não sabe abençoar, não sabe retribuir. Isso também, muita gente, claro. A gente que tem ministério, a gente sabe que a gente tem que orar pela vida das pessoas. Mas tem gente que ela tá com a casa dela em guerra, ela só sabe pedir oração, mas não sabe orar pela casa dela, não sabe fazer pela casa dela, não sabe plantar a semente no terreno dela, é só pedindo ao outro mesmo, só pedindo ao outro. Eu digo, rapaz, vai acordar quando, irmão? Isso é verdade. Eu tenho um costume, sempre teve esse costume lá em casa. Esse costume é bom, isso aqui é uma senha pra você aqui. Sempre teve esse costume lá em casa, que a gente tinha um culto dentro de casa. Muito bom isso. Uma vez no mês, aí tipo assim, a gente se juntava, a família toda, todo mundo morava nas casas ao redor, a gente se juntava, todo mundo da família, e fazia o culto dentro de casa. E pense num culto bom, era esse culto dentro de casa com a família. Então você que não faz culto dentro de casa, faça o culto na sua casa, junte com seus filhos, junte com sua família, junte com quem você tem, e faça um culto, a louva, adora, traga uma palavra e ministre sobre a sua família. Às vezes tem gente que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. É verdade. Você às vezes tem tempo para fazer tudo. E as redes sociais, é até bom bater aqui, as redes sociais têm tomado o tempo de muitas pessoas. Tem gente que hoje vive em favor do Instagram, do Facebook, do WhatsApp.
E às vezes quem tá do lado tá morrendo e às vezes a pessoa não tá nem vendo. Verdade. Porque é muito voltado à tecnologia. Não que eu não sou contra a tecnologia. Sim, mas tem que ser moderada usada da forma certa. No tempo certo, na hora certa. Porque tem gente que às vezes passa dos limites da tecnologia. E às vezes tem gente que esquece até de fazer um culto na sua casa. Vai para o ministério, vai para a congregação, pega o culto na igreja, mas qual o tempo que você sentou com a sua família para você falar de Jesus para a sua família? Pastor Vinícius, você falou uma coisa e aí vem várias ideias aqui. Pode soltar. Você vê, hoje tem pessoas que às vezes estão jantando em um restaurante, em um lugar. Você vê as pessoas aqui, ó. Rapaz, ou seja, isso aqui está aproximando mais quem está longe do que quem está perto. Meu Deus. Ou seja, está aproximando quem está longe e afastando quem está perto. Isso é forte, viu? Pega a senha aí, viu? É de fato, cara. Você chega assim, você vê as famílias aqui, ó. E aqui, esquece. Estão esquecendo de estar à mesa, olhar no olho. Estão esquecendo de estar à mesa e perguntar como o outro está. Porque estão mais preocupados aqui. Uma coisa mesmo, cara. Eu sou contra. Eu sou contra mesmo. Pode me chamar de radical, fale o que você quiser. Mas eu, se tivesse a minha igreja, eu ia dizer: a Bíblia é física. A Bíblia é física, meu irmão. Como o próprio pastor Hélio, outro dia a gente conversando, ele falando, né, que teve um irmãozinho lá que ele avisou: leva a Bíblia. Ele levou o tablet. E o irmão levou o tablet e o ladrão levou. Falou: se tivesse com a Bíblia, não levava. Então, ou seja, a Bíblia é física mesmo. O negócio de, beleza, a tecnologia tem que usar assim, a gente usa ao nosso favor, mas da forma certa, da forma adequada. Isso aqui tá matando as pessoas, cara. Na realidade, tem gente que não quer, vamos se dizer que é o tempo todo visado no Instagram, Facebook, WhatsApp. A pessoa tá tão fascinada que corta a internet da pessoa. Pega comigo aqui. A pessoa tá lendo a Bíblia aqui no celular, no smartphone. Chega um WhatsApp que ela tava esperando. Eita, já foi. O culto vai continuar para ela? Acabou o culto para ela. Já esqueceu que tem culto. Acabou, meu irmão. Chega uma mensagem aqui de alguém falando alguma coisa para ela. Aí já perdeu totalmente o foco daquilo. Já foi. Por isso que eu estou dizendo, a Bíblia tem que ser física. Se fosse minha igreja, se eu visse, é física, pai. Guarda o celular, bota no silencioso, é física. Porque vai tirar, meu irmão, a concentração. A gente sabe que a gente dentro da igreja, ali vendo o culto, o ministério, tal, tá todo mundo ali, na mesma egrégora. Mas às vezes a gente vem pensamentos aleatórios na nossa mente. Tem aquilo para fazer amanhã, tem uma reunião, tem uma gravação amanhã. Vem! Imagine quando você está aqui, meu irmão. E aí a notificação tá só chegando. Só descendo. Acabou o culto, irmão. Acabou o culto. Quer cultuar? Leva sua Bíblia física. Quer cultuar de verdade? Bíblia debaixo do braço, meu irmão. E segue com ela. Porque isso aqui só vem para te distrair. Verdade. E aí às vezes uma palavra que Deus está falando com ela, ela perdeu. Passou. Já foi. Infelizmente tem gente que vai pro culto e porque do celular, né? Perde tá perdendo E tem gente que, infelizmente, hoje mede a pessoa pelo nível de seguidores que tem no Instagram. É homem de Deus porque tem 50 mil, 100 mil, 200 mil. Às vezes, isso aqui é para você. Às vezes, diante mesmo, o cara tem até fama na terra, mas o céu não conhece quem é ele. Ele é conhecido na terra, mas no céu, o céu não sabe quem é. Você quer ver uma coisa? Tem muitas igrejas aí, igrejas grandes, que o pastor só sobe se for teólogo. Se tiver diploma. Eu fiz teologia, tenho meu diploma. Mas para Deus, e na minha visão, não serve de nada. Porque o diploma é para os homens aqui na terra, mesmo. Sim. Não adianta. Porque eu sou teólogo, beleza. É bom, instrução, é bom que você aprende. Mas chamado é chamado, não é faculdade. Eu entendo isso. Para você ser pastor, não é você... eu fiz teologia, eu vou ser pastor. Não, é chamado mesmo. Porque você às vezes pode não ter feito teologia, mas tem muito mais chamado do que o cara que é teólogo. Verdade. Porque vem de Deus. Vem de Deus. Então, vou fazer... Não, é terra, meu irmão. Mas é bom fazer. Não, é muito bom. É muito bom. É muito bom fazer. Mas para mim não serve de nada. Isso é verdade. Serve sim
você aumentar a sua cultura, você aumentar seu aprendizado, mas no campo espiritual não quer dizer nada. Porque chamado é chamado. Não significa, eu fiz o curso tal, agora eu vou ser pastor. Porque às vezes o cara pode ter 100 mil, 1 milhão de seguidores, e pastor Vinícius está ali, humildemente, com seus 10, 15 mil seguidores. Meu irmão, o cara abriu a boca, meu irmão, a terra treme. Aí o cara que está lá de 1 milhão de seguidores, abre a boca, ninguém sente nada. Aí o pastor Marcos Vinícius chega lá, meu irmão, abre a boca, a terra desce, e aí? E aí? É seguidor? Não. É seguidor? Não. Então, não fique buscando isso não, a dica que eu vou dar para vocês. Esse rapaz que está aqui, ó, eu nem sei quantos seguidores ele tem, mas assim, ó, eu já vi esse rapaz pregar outro dia aqui, o negócio ficou diferente mesmo, a atmosfera mudou, foi todo mundo pulando, todo mundo rodando, e todo mundo dando glória. Agora, às vezes, o cara, 1 milhão de seguidores, abre a boca, ninguém sente nada. Então, não vá nessa não vá buscar pastor, pregador, por causa de seguidor, não. Busque ver se tem Jesus, se tem Deus na vida dele. Porque aí você vai ver o que é verdade e o que é mentira. Quer ver um conselho? Hoje, infelizmente, não agravando alguns ministérios. Não me bata, gente, por favor. Tô falando com Deixa você. Deixa bater, rapaz. Me bata. Gente que vai dizer, vou chamar fulano porque fulano tá na mídia. Sim. Boto fulano porque fulano tem nome. Às vezes, como eu falei, tem gente que tá na mídia, tem gente que é conhecido, mas o céu não conhece. O céu não sabe quem é. Eu já vi muitas vezes em alguns lugares e ministrações, cara, ter nome, ter fama. Quando chegava lá na hora de pregar, um anônimo pegava no microfone e Deus usava de uma forma totalmente diferenciada. Porque se você observar até os discípulos de Jesus, quando Jesus faz a pergunta para os discípulos quando tinha pão, ninguém tinha. Quem tinha pão era quem? Um anônimo. Que ninguém nem sabia o nome, não sabia quem era, e quando perguntaram, é criança. Perguntou quem? É uma criança que está falando. Pô, quer dizer, quem era para ter pão, não tinha pão. E quem verdadeiramente é um anônimo, que está tendo pão às vezes. Pois é. Só que tem gente às vezes que dá mais valor o que tem aparentemente fama do que o anônimo que verdadeiramente tem vida com Deus, tem chamada de Deus na cabeça. Verdade. Então fica o conselho para você aí, não fique medindo a pessoa porque a pessoa na realidade aparentemente parece que não tem. Porque às vezes tem gente que parece que tem, mas não tem nada de Deus, às vezes tá vazio. E quem você olha assim, não tem, é o que às vezes tem pão. Porque a criança carregava pão, mas os discípulos não tinham pão nenhum. Verdade. Às vezes tem gente que bate nessa visão para julgar, mas é coisa que a gente vai aprender. É o que eu digo, são pessoas, né? E todos nós estamos suscetíveis a erros, estamos aqui para aprender, mas a gente precisa pegar a visão, né? Porque não adianta você estar cometendo o mesmo erro e batendo na mesma tecla sempre, porque as oportunidades estão aí. Sim. Né? Como eu falei, tipo, o curso de teologia, ele é legal? Assim, vai te dar uma estrutura? Vai. Só que isso não significa que é o chamado, né? Isso significa de você estar se preparando para o chamado, é diferente. Se você puder fazer, que faça. Mas significa que porque um cara fez teologia e o outro pastor não fez, o que fez teologia tem mais Deus do que ele? Não. Não é isso, né? Talvez pode ter mais conhecimento, mas quando Deus pega o vasozinho ali, o anônimo, o que está ali quietinho, quando Deus sopra, meu irmão, quando o vaso abre a boca, a atmosfera muda, o negócio fica diferente. Então, e hoje eu fico vendo isso nas igrejas. Quando você faz um cartaz e você bota alguém de fora, a igreja lota. Se você faz um cartaz e coloca as pessoas de dentro da igreja, a igreja fica vazia. Ou seja, estão dando mais valor às pessoas de fora do que os de dentro. Que os de dentro. E isso me chama a atenção porque eu fico me perguntando, né? Onde é que realmente está o coração dessas pessoas? Elas estão ali para buscar Deus ou estão ali para buscar a cantora famosa, o pastor famoso? O que é isso? A Bíblia diz para a gente não idolatrar. Na realidade, o povo tá nem aí. Então, a maioria mesmo vão para buscar o mesmo famoso.
porque fulano tem nome, fulano tem isso. Tem gente que não tá nem aí, que só quer saber lá. Às vezes tem famoso, eu não posso nem revelar muitas coisas, mas tem famoso às vezes que não tem nem vida com Deus. Nem ora, nem lê a Bíblia, não tem busca, altar. Não tem nada. Não tem o secreto dele com Deus, não tem. Não me bata você que é famoso, mas tem uns que não tem chamada. A gente não está aqui dando nome nem julgando, mas a gente está falando sobre uma realidade e a Bíblia diz que a gente pode julgar os fatos. E sabe uma coisa que eu fico observando? Que às vezes tem gente que trata tão bem esses famosos, tão bem os famosos, e quem é para ser bem tratado e bem recebido, ele não recebe bem às vezes. Verdade. Teve um pastor meu, amigo meu, posso citar até o nome dele aqui? Eu creio que não vai ter problema. Não, fica à vontade. E ele citou na mesma vez, pastor Hélio, na ilha, que ele é da ilha, que ele foi para um evento junto com os irmãos e tinha uma pastora que andava com ele e tipo, ele recebeu o tratamento bem tratado, tudo bem, entendeu? Recebeu aquela honraria e aí na hora da pastora que estava com ele querendo desonrar ela, sabe o que ele fez? Isso eu fiquei muito cativado do que ele fez. Ele falou, não, tem que tratar ela da mesma forma que trata a gente. Foi o que ele disse comigo, com a gente lá na mesa na ilha. Se eu comer isso, todo mundo come a mesma coisa. Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. E hoje, infelizmente, tem gente que às vezes trata cada um de uma forma porque, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Sim. Se eu posso proporcionar isso para um, eu posso proporcionar para todas as pessoas. Sim. E tem lugares que infelizmente não proporciona algo que é para proporcionar para um, porque achar que é fulano de fora, fulano disso, fulano daquele outro. E tem gente que não proporciona para poder ajudar. Sim. E eu fico um pouco chateado com essa questão. Sim, a gente vê algumas coisas, a gente tem a percepção e isso vai incomodando, né? Incomoda. Bom, Vinícius, para quem está nos assistindo, deixa aí qual é o seu Instagram, quem quiser seguir o pastor Vinícius. Hoje está no Vinícius.pr, Vinícius Santos, Vinícius Santos. Eu vou fazer o seguinte, você que está nos assistindo, no final desse episódio, no final do episódio, você vai clicar aí na descrição, que vai estar aí o Instagram direto do pastor Vinícius, você vai poder acompanhar lá. Eu sempre vejo lá ele colocando a agenda, o lugar que ele está pregando e tal, sempre tem algo lá. E aí você clica no link que você já vai estar direto no Instagram do pastor Vinícius. Preciso dar um recado para vocês. Você que está aí agora nos assistindo, pega aí seu celular. Em algum lugar da sua tela aí você vai ver um QR Code. Pega o seu celular, faz a leitura desse QR Code. Você já pensou crescer no digital? Você já pensou expandir o seu negócio, a sua carreira no digital? A gente sabe que hoje a tecnologia está aí e ela está sendo usada. E quem não está entrando no digital está ficando para trás. Então você advogado, pastor, você psicoterapeuta, psicólogo, terapeuta, engenheiro, médico, ou seja, essa mentoria, esse curso é para qualquer esfera de trabalho, qualquer profissão, ou seja, você que quer ingressar no digital, pega agora o seu celular, faz a leitura desse QR Code, porque a gente tem um curso chamado Você no Digital, ou seja, a gente vai te ensinar passo a passo a você ingressar no mercado digital, a você estar adentrando essa nova trajetória, porque o digital hoje ele já é uma realidade. Então pega o seu celular, faz a leitura desse QR Code e vem com a gente, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai estar sabendo passo a passo como estar no digital, como você fazer postagem, como você fazer gravação, como você se portar, como você falar. Você que tem medo das câmeras, você que, meu Deus, eu não sei, se eu pegar a tela aqui para gravar, eu vou gaguejar. Aqui está uma pessoa que nunca imaginou estar nesse lugar aqui. Nunca pensei em estar aqui, mas a gente sabe que com vontade e com dedicação e você buscando conhecimento, você consegue superar. E para você que está aí, aproveite agora. Você que tem seu bar, seu restaurante, você quer fazer seu casamento, seu aniversário, seu evento. Super dica aí, Gelo Baiano Off. Segue lá, @Gelo Baiano Off, que são gelos saborizados. Você pode fazer o drink que você quiser. Eu adoro esse gelo, Vinícius, de maracujá com achureps. É porque hoje eu deixei em falta mesmo, mas é uma maravilha, meu amigo. É uma maravilha.
Então você pode fazer aí o seu drink, é super bacana, são drinks saborosíssimos com um gelo diferenciado. Vai lá no Instagram, abre o direct, manda lá o seu pedido que a equipe vai te atender super bem. Álvaro Castro, meu querido, um abraço. Daqui a pouco estarei aí para dar um tapa aqui no visual. Você que quer ficar mais bonito, você que quer deixar a sua esposa mais bela, a sua namorada, ou você que quer deixar o seu esposo, o seu namorado mais belo, vai lá, o Le Monde Coiffé, fica ali no Cidade Jardim. Você vai lá, diz que o cara é o mago das loiras, viu, Vinícius? É o mago das loiras. Coisa forte. Né? Diz que o cara, meu irmão, transforma lá a cabeleira das mulheres. Realmente as mulheres saem de lá transformadas. Os homens também, ele tem uma equipe lá de barbeiro. Então vai lá, é muito fácil. Fica ali no Cidade Jardim, não tem erro. Entrou ali, você vai achar logo. Fica lá o Le Monde Coiffé. Um abraço, Álvaro. Um abraço aí, Gabriel, também, que é o CEO de lá. E esse cara também é diferenciado. Esse é diferenciado. No tempero, alô Thiago Lupas, meu querido, aquele abraço. Meu irmão, tem um hambúrguer aí de cupim, Vinícius. Isso é coisa forte. Isso é Arrepiou forte. Aí, viu? É forte, meu irmão. Você que está aí agora nos assistindo, vai lá, @no tempero. Tem lá o link direto do WhatsApp, tem o link direto do iFood, você já pode fazer o seu pedido. São hambúrgueres artesanais, com a carne de cupim diferenciada. Tem um hambúrguer mesmo, eu sou fã do que ele chama lá, que é o carro-chefe, é no tempero. E tem um também, meu irmão, chamado Ferrari, que o negócio é diferente. McDonald's, Burger King, me perdoe, mas no tempero é diferente. Chegou para ficar e já é uma realidade aí na nossa cidade. Então, vai lá agora, faz seu pedido. Vai no iFood, se você já quiser fazer o pedido direto, vai no iFood e faz seu pedido, meu amigo. Aproveita porque o negócio é diferenciado. Então, Vinícius, a gente retomando aqui, né, para o que a gente estava falando, né? Então, assim, a gente vê algumas coisas hoje dentro da igreja e realmente acaba mexendo com a gente. Agora, a gente sabe que isso a gente não pode deixar você parar o seu ministério, né? Você paralisar por causa do outro. E é muito também importante que a gente reconheça, né, aquilo e às vezes chamar até o irmão, se a gente sabe que, né, tá fazendo uma caminhada diferente e tal, e dar um conselho, porque a gente está aqui para ajudar um ao outro, né? Isso é verdade. Se você observar, teve uma época que, quando eu estava pastoreando, tinha uma menina que ele chegou no ministério e ele falou: que a igreja tem isso, a igreja tem aquilo de errado, visando essas coisas erradas no ministério. Aí eu peguei o copo, não sei se você já viu também essa simbologia que alguém faz. Eu dei o copo para ele e falei assim: anda pela a igreja, depois eu te libero. Eu vi um vídeo no WhatsApp passando sobre isso, e aí eu fiz essa mesma em cima dele. Você pode andar à vontade, depois eu finalizar eu libero você. Ele finalizou, rodou a igreja, tá bonitinho, não deixou a água cair do copo. E finalizando ele rodando, ele falei assim: você viu os irmãos falando, você viu um fofocando, vocês vão conversando? Ele disse: não vi não prestei atenção porque o meu foco estava totalmente no copo. Aí eu falei para ele: como você foca em Jesus, você na realidade não observa as pessoas que estão ao redor, porque o nosso foco verdadeiramente é quem? É Cristo. Exatamente, perfeito. E um exercício muito bacana, né, para as pessoas entenderem de fato quem é o centro, né? Quem é que está no controle, quem está na direção. Porque muitas vezes as pessoas estão indo para a igreja, mas não estão vivendo com Cristo. Muitas pessoas hoje falam de Cristo, mas não conhecem a Cristo. Choca um pouquinho, mas aí tem que largar. Sabe que às vezes tem ministério que o ministério foi feito para bens lucrativos, não verdadeiramente para ter a presença de Cristo. Infelizmente já teve lugares de eu pregar e eu não ver Cristo dentro da igreja. Sim. Teve lugares de eu não ver Cristo dentro da igreja. Imagino, meu amigo. Também já tive em alguns lugares de estar e não sentir a presença do eterno, do divino. Já que você trouxe esse ponto, Vinícius, a gente vai... Aí vai fazer a edição. A gente vai entrar no ponto polêmico. Você não queria, mas eu vou trazer. Tu traga. Já que você iniciou, você falou, né, que já teve em algumas igrejas e você viu igrejas ali que só visavam o bem material, o dinheiro. Sim. O que é que você hoje, o pastor Vinícius, vê com essa
manifestação dessa pregação da teologia da prosperidade. Assim, tem igreja que só prega isso, meu irmão. É entrar, você vai ser abençoado porque tem um carro, tem uma casa, amém, glória a Deus, né? É bom. Mas a igreja precisa da verdade. E a gente vê que quando vem uma palavra de verdade, a igreja não fica cheia. Mas quando tem unção de não sei o quê, campanha de arrecadação, a igreja lota, porque você agora vai derramar e você vai receber, você vai ter isso, vai ter aquilo. E Jesus quer isso mesmo? Deus quer o dinheiro? Deus quer o bem material mesmo? Na realidade, Jesus quer o seu coração. A gente entende que o templo precisa de manutenção. Hoje sim, entendemos, sim. Logicamente, sim. Entendemos isso. Só que tem uns que passam do limite. Explora demais. Tem alguns líderes que, não agravando alguns, você vale o quanto que você tem. Sim. Ele não visa a sua alma espiritual, ele visa o quanto você tem no bolso. Quanto você tem financeiramente, quanto você, o carro, a forma de você andar. Até alguns ministérios, não agravando alguns, pois você vai ficar conselho aí, ficar gravando alguns, que tem gente que, olhando a pessoa pelas condições financeiras, coloca a pessoa em alguns cargos, ou até em ungimento, porque o cara tem financeiramente, o cara vive bem. Eu já vi um cara ser consagrado a pastor em menos de 2 meses. E aí o cara vem, não tem nem chamada. E ali tem gente que está voltado do dinheiro e não a chamada de Deus. Então, fica o conselho, você que é líder. Eu não vou medir a pessoa pelas condições que a pessoa tem, mas verdadeiramente a chamada que Deus colocou na cabeça. Sim. Entendeu? E hoje, gravando em alguns lugares, tem gente que visa mais financeiramente dinheiro. Vamos dizer que é tudo voltado ao dinheiro hoje. Tudo hoje. A maioria das pessoas trabalha em função do dinheiro, visa o dinheiro. Porque quando você visa o dinheiro, como eu falei você logo no começo do bate-papo aqui, a gente não oculta, quando você visa o dinheiro, Deus ele não via as almas. Quando você visa ganhar as almas, Jesus envia o recurso para manter o ambiente. Porque se a obra for de Deus, ela não fecha. Se a obra foi Deus que levantou, ela não para, porque Deus envia as pessoas para trazer o recurso e ajudar o ministério. Só que o maior foco de alguns ministérios hoje é só voltar ao dinheiro. Essa teologia da prosperidade tem matado as igrejas hoje. Tem matado as igrejas. Porque eu vejo que tem gente que é mais voltado para o dinheiro. Eu sei que você precisa ajudar. Sim. Você precisa contribuir. Todos nós precisamos do recurso, né? Não tem como. Porque eu sei que tem que pagar um ar-condicionado, pagar uma energia, pagar uma água, pagar alguma coisa, ter funcionário ministério, alguns ministérios têm funcionários. Eu entendo que existe uma manutenção para ser feita. Sim. Mas tem alguns lugares que passam do limite. Eu não vou citar o nome do lugar para não ficar chato, né? Mas tem lugares que eu vejo que passam do limite. Entendeu? Isso eu acho um pouco chato. E você percebe, Vinícius, hoje assim, eu ouço algumas conversas e hoje as pessoas, elas têm esse ditado popular muito firme nas falas delas, porque as pessoas hoje eu vejo reproduzindo isso com muita facilidade. Tempo é o quê? O tempo? Sim, as pessoas dizem o quê? Tempo é? Dinheiro. Dinheiro. Não é verdade? As pessoas falam isso com muita facilidade. Nada, você é maluco, tem um tempo não, tempo é dinheiro. E eu já falei aqui e repito, eu aprendi que tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Verdade. Tempo é vida, meu amigo. E Deus ele é tão justo que ele dá igual para o rico e para o pobre. Verdade. Ele dá as mesmas 24 horas para o rico, para o milionário, para o bilionário, para o trilionário. As mesmas 24 horas é para um e para outro. Então eu aprendi de verdade que tempo não é dinheiro, tempo é vida. E claro, também aprendi que riqueza e pobreza não está no bolso. Aprendi que riqueza e pobreza começa aqui. Não é o bolso. Não é o bolso. Porque eu já vi gente quebrar mais de uma vez e construir dobrado. Porque não é o bolso. É a sua mentalidade. E vou dizer uma coisa que eu vi, né? Quanto mais você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. Quanto mais você olha para o dinheiro, ele corre de você. Porque você só está focado no dinheiro. Então,
que é que você vai fazer com o dinheiro? Para que vai servir esse recurso na sua mão? Você tem que olhar para o propósito, não para a causa, não para o efeito, não para o sintoma. Verdade. É a raiz, é o que está lá atrás. O que é a raiz é olhar para o seu propósito. Porque quando você olha para o seu propósito e você começa a mirar nele, e você começa a caminhar, a galgar em direção a ele, o recurso chega. Verdade. O recurso vem. E só para contextualizar aqui também uma historinha, uma senhora uma vez estava participando de uma entrevista na rádio, né? Tinha uma entrevista na rádio e aí falaram que ia sortear, e aí ela ligou para essa rádio para participar desse sorteio. E aí ela ganhou esse sorteio. E aí o rapaz que estava na rádio, ele falou assim: eu vou dar a cesta básica a ela e vou dar mais R$500 para ela. Mandou entregar a cesta na casa dessa mulher, no endereço dela, na casa dela. E aí ele chamou o motoboy e disse assim: você vai entregar isso aqui a ela. Mas quando você entregar a ela, você só pode entregar se você disser a ela que foi o diabo que mandou. E ela tem que aceitar. Ela só pode aceitar, você só pode entregar se ela aceitar que foi o diabo que mandou. Pega a dica aqui. O motoboy saiu, foi lá. Bateu na porta, a senhorinha abriu. Oh, que glória, que bênção, eu recebi minha cesta, vou receber esse recurso. O motoboy todo apreensivo, com medo ali de falar aquilo, ele disse assim: minha senhora, é o seguinte, a bênção chegou. Agora eu preciso dizer à senhora quem mandou. O diabo. Aí ela largou a pancada, segura para ele. Ela disse: pode falar, meu irmão. Aí ele disse assim: ó, me deram uma ordem e eu preciso cumprir. Para a senhora aceitar, a senhora tem que aceitar quem enviou. A senhora aceita? Ela não. Primeiro me diga quem foi. Ele disse assim: ó, tá tudo aqui, mas quem mandou foi o diabo. E aí, pastor Vinícius, o que é que você faria? Aí ela falou, na visão dela, como ela fez, ela falou: quando Deus manda, até o diabo obedece. Ô, glória, ele tá ligado. Ele tá ligado. Pegou? Se não pegou, a gente vai dizer de novo. Quando ela ouviu ele falar que foi o diabo que mandou, ela disse assim: eu aceito, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, e aí, onde é que está a sua fé? Você vai ficar só olhando para o dinheiro? Você vai ficar só olhando para isso? Isso vai ser vazio, meu amigo. Começa a olhar para o seu propósito, porque ela olhou para o propósito dela. Ela falou: não interessa quem mandou, o grandão de lá já deu a ordem. Então, se o grandão da Galileia deu a ordem, meu amigo, ó, toma posse. Para tudo. Agora tem gente que não tomaria, não. Não. Tem gente que perderia essa benção. Perderia. E você que ficaria, tá vendo, tem gente que se tremendo todo. O diabo manda. Se o diabo vai embora. Quem tem legalidade, meu irmão? Quem é que tem legalidade? Fica logo com medo, tem que, se você tem legalidade, se você tem vida com Cristo, não tem negócio de diabo, não tem negócio de. Não existe. É ele e acabou. Quando o grandão manda, meu irmão. Já foi. Agora te fazer uma pergunta aqui. Vai lá. O que é que você acha? Tipo, você falou da parte do dízimo. Tem gente, às vezes, do tráfico que dá o dízimo na igreja. O que é que você acha? Ou de outras funções que às vezes não são ilícitas. Vamos lá. Ele quer dar o dízimo ali, vamos dizer. Eu vou dar o dízimo aqui. Porque aí, na verdade, não vai ser dízimo, vai ser uma oferta. Porque dízimo é para quem está congregando, é para quem, né? Seria uma oferta. Sim. Cara, o que eu penso é o seguinte: o recurso vem de um lugar ilícito. Sim. Se o pastor sabe, sim, eu não aceitaria. Se o pastor não sabe, é uma outra situação. Porque o que é que acontece? Muitas vezes, esses caras que querem ofertar, muitas vezes está dando com o coração, quer dar ali, né? Dando com o seu melhor, a sua melhor intenção. Mas muitas vezes eles fazem para querer depois lá na frente alguma coisa. E é aí que está o perigo. Então, assim... dando com o segundo interesse. Exato. Tipo, lá na frente o cara precisa de alguma coisa. Pastor, me guarda aí, pastor. E aí? Quem guarda é Deus, meu filho. Pois é, mas e aí? Eu largo logo para ele, quem guarda é Deus, meu filho. Mas na hora lá, como é que fica? Eu largo logo para ele, quem guarda é Deus, meu irmão. Então, assim, né, é controverso, mas é o que eu digo.
primeira coisa é pedir a direção de Deus. Verdade. É apresentar a Deus e falar, Senhor, está aqui. É para ficar, é para sair. Se o pastor souber, né? Sim. Como eu disse, porque olhar para o dinheiro não é tudo. Porque às vezes vai entrar. Sim. Mas quando você recebe algo que é ilícito, se Deus não está no negócio dele, como é que Deus vai prosperar esse dinheiro? Aí que tá. Porque tem gente que foca onde? No dinheiro. Então, pronto. Foi o que eu acabei de falar. Você não pode olhar para o dinheiro, então é apresentar. Né? Porque a gente tem que ver isso. Sim. Se Deus não está no negócio dele, como é que Deus vai estar nessa oferta? Fica a dica para você aí, viu? E aí? Você que tá no Estrambique, Jesus tá vendo você. Para ele nada passa batido. Jesus tá vendo, viu? Agora eu devolvo a pergunta, o que é que o pastor Vinícius acha disso aí? O que é que o pastor Vinícius faria? Eu na minha visão, teve uma pergunta já assim, em cima disso, e ele quis ofertar uma vez um evangelismo de ruas, os recursos da rua. Só que o rapaz, que eu não posso citar o nome dele, o rapaz que eu fazia evangelismo na rua, ele ajudava muito a obra. Só que teve uma época que ele não quis ajudar porque ele é parte da parte do santo, das coisas dele. E aí o diabo deu uma surra nele lá, quebrou ele no pau. Porque ele ofertou para poder ajudar o som, tá, os evangelismos. E Deus foi trabalhando e eu falei assim, pô, não ia aceitar nada não. E eu não quis aceitar, porque eu achei, como minha mãe já tinha falado pra mim, meu filho, esse dinheiro é um dinheiro sujo, vem de um lugar sujo, que não presta. Aí eu falei assim pra minha mãe, que minha mãe? A gente ora lá, apresenta a Deus e Deus recebe a consagração. Passou no altar e já limpou. Aí minha mãe, Jesus tá vendo, você vigie. E aí minha mãe, conversando comigo, eu falei, é verdade, mas você tá certíssima. Porque às vezes a gente pode pensar uma coisa, mas a gente tem que andar corretamente com Deus. Exatamente. E Deus está vendo o que a gente faz e tem muita gente nos observando. A gente acha que às vezes não tem gente observando a gente, mas tem gente observando a gente. E eu vou lhe dizer mais. Muitas vezes esses caras fazem teste com pastores. Para saber se o ministério é de verdade ou é só teologia da prosperidade. Eu já vi pastores passar em teste disso aí. De gente do sistema ir lá querer ofertar, derramar, para ver qual vai ser a intenção do pastor. Verdadeiramente tem muitas vezes que o diabo ele se disfarça. E arma o prato, meu irmão. E arma o prato. E o laço nunca vem feio, meu irmão. Vem sempre bonito. Só vem bonito. Que ele precisa, né? Na realidade, se a serpente viesse até Adão e desse a fruta, Adão nunca comia. Ele foi até quem? Foi até Eva. Pois é. Ele não chegou logo direto até Adão. Se ele fosse até Adão, Adão repreendeu ele na hora. Então o diabo foi disfarçado de Eva. Para poder entregar a fruta na mão. Porque tinha acesso. Às vezes o diabo vai usar alguém que tem acesso a você. Exato. Para, na realidade, se infiltrar perto de você. Para poder conseguir arrancar alguma coisa de você. Então ele não poderia a própria serpente diretamente até o próprio Adão. A gente tem que aprender, pastor Vinícius, que quem mais pode te derrubar, quem mais pode te atrapalhar, é quem está mais próximo de você. Verdade. Porque às vezes você tem o cara, eu não gosto do pastor Vinícius, tá repreendido aqui, mas o cara, né, o sem noção, que isso é isso. Mas o cara tá longe, ele tá distante, ele não tá sabendo como tá a sua vida. Verdade. Ele não sabe como tá a sua caminhada, então é só um sentimento dele. Verdade. Mas o cara que está próximo, ele sabe quem é. Ele sabe. Sabe onde você está indo, sabe onde você está pregando, sabe a hora que você vai, a hora que você volta, sabe sua agenda. É por isso que tem uma dica que eu vou deixar para você. Eu sempre posto quando eu tô no lugar, só depois que eu saio. Não fique pensando que eu tô no lugar não, porque tem amigo meu que já pegou isso aqui. Eu só posto no lugar depois que eu sair do lugar. Eu não posto estando no mesmo ambiente, na mesma da hora, não posto. Tanto que você que me marcar, eu não vou repostar não. Só depois que eu sair do ambiente eu reposto. Já teve alguns acontecimentos dentro de Salvador aqui a respeito disso, né? Sim. De postar na hora, não posso citar os nomes, mas postou na hora, tava na praia, pau, pegou ele na boa. Uhum. E tem que vigiar.
Não só aqui no Brasil todo aí, já aconteceu. Não me fala aqui na Bahia porque teve uns 2, 3 casos aí que... Sim, que saiu na mídia, né? Que saiu na mídia aí e foi porque deixou na hora, postou, pegaram ele de... Fazer live num lugar, tô aqui em tal lugar, no evento tal, isso é perigosíssimo, mano. Hoje a gente tem que estar um pouquinho mais ligado nessa área, né? Sim. Ficar um pouco mais esperto. Precisa estar muito esperto com isso, muito esperto. E como eu disse, o prato ele sempre vem bonito. Ele sempre vem para lhe seduzir. Ele nunca vem feio. Nunca vem feio. Ele sempre vem de uma forma bonita, é sempre com a história bacana, é sempre com um final legal, é porque você vai ser isso no final. Sempre tem algo grandioso para você. Verdade. E tem gente que não pede direção de Deus nesse momento. Quando vê algo aparentemente bom nos olhos, não pede direção a Deus. Quando tem algo ruim, aí ele vai buscar Deus. E a Bíblia diz o quê? Fugir da aparência do mal. Se você não pode ir com ele, fuja mesmo. Tem gente que é diferente. Se não pode ir com ele, se junta com ele. Esse aí sua misericórdia, meu. Não, mas eu tô trazendo aqui pra você. Mas é real. Tem gente que não se percebeu, se junta de vez de... Isso é real, pô. Isso é real. Isso não é falácia. Isso é real. Aí tem gente que às vezes vê que a pessoa tá dando certo ali, às vezes tem gente que tá dando certo, mas às vezes não é Deus. Sim. Às vezes é o diabo. Eu já vi muita gente prosperar e crescer e às vezes nem é Deus que tá fazendo. O diabo tirou o foco daquela pessoa. Sim. Pastor Vinícius, a gente está encaminhando aí para o finalzinho. E aí eu queria que você me contasse aí se você, nessa sua trajetória, já viu algo assim surreal na igreja, algo que você pensasse assim, eu já vivi uma experiência. Sim. E você assim, tipo, falasse, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso, eu tô vivenciando isso. E assim, eu vou começar contando a minha para você entender. Pronto. No início da minha caminhada, um abençoado me pediu, ele tinha se separado, e ele me pediu oração e tal. Eu queria que você orasse, irmão, pela minha vida, para eu voltar com minha esposa e tal. E eu acordando 3 horas da manhã, irmão, propósito e tal ali. O irmão já estava constituído outra família, Meu Deus do céu. A mulher separou, porque ele já tinha outra família. E ele pedindo, e ele já estava morando com outra família. E pedindo para voltar para outra. Depois eu entendi, eu falei, não, agora eu entendi, ele não quer voltar para outra. Ele quer continuar com as duas. É tribulação. Eu falei, rapaz, isso aí para mim, eu falei, é surreal um negócio desse. Rapaz, mas me conte uma pérola aí. Ministerialmente eu já passei por muitas coisas dentro do ministério. Vamos se dizer, tem várias aqui para poder contar, mas tem duas que me marcou. A primeira foi quando a gente estava no evangelismo na rua, foi um evangelismo de rua, e o irmão falava pra gente que ele estava muito bem com Deus, né? Na visão da gente. O irmão sempre bem arrumado, tem uma boa palavra, falava muito bem. E aí a gente foi para esse evangelismo de rua, para poder estar evangelizando na rua, tá todo empolgado, a gente estava lá fazendo a obra, e a mulher manifestou. Aí gritou, falando que foi aquela coisa, aí foi lá e botou a mão. Quando ele botou a mão, a mulher fez assim um lado e aí, pô, na cara. Boa botada que bateu, o moleque caiu. Aí eu lembro que o irmão gritou até, o diabo é boxel. E isso foi uma das coisas que marcou bastante, porque eu fiquei sem reação com os irmãos que estavam no evangelismo na rua, e eu fiquei sem reação, e depois vindo do nada, repreendi, aí o outro meu repreendeu, eu fiquei assim, rapaz, o diabo bate. Aí eu falei com o irmão, o diabo tá valente. Então, quem tá nessa área tem que ter verdadeiramente uma visão e a direção de Deus. Outra coisa foi a parte de trabalhar em algumas áreas de casal, e tinha casais no ministério que eu até estranhei, que eu falei assim, isso para mim, acho que eu não tô me entendendo isso. Tinha casais que tinha uma vida aberta. E eu faço essa pergunta, relacionamento aberto? Dentro da igreja. Eu já vi igreja que tem igreja, né, agora que são a igreja dos homossexuais e tal. Não, dentro da igreja mesmo. Relacionamento aberto? Dentro da igreja. Não foi fora da igreja, foi dentro da igreja. Misericórdia. Dentro da igreja. Aí eu lembro que eu fui pregar não vou dizer o nome do lugar pra você não me bater, viu? Aí eu fui pregar nesse lugar e aí ele falou assim, minha esposa gostou de você. Achou você bonitinho, e aí? Eu falei, como é isso, irmão? E ele, isso aqui é normal pra gente aqui, isso é normal, isso é costume já.
Da igreja? Da igreja. Não então é igreja de swing, meu irmão. Mano. Misericórdia. Aí ela falou assim, é normal fazer isso. Sodoma e Gomorra. Tá na Babilônia pura. E na visão humana, pra galera lá, fulano, aí citou o nome de associação, não vou citar seu nome não. Mas eu tô ligado quem é você. Se pisar na tempo de cantar, eu boto você pra correr. Não, aí vai virar crente, pô. Se pisar lá, desce na terra, pô, aí se converte. Descer na cacetada, aí se converte. Eu já conheço já. Aí se converte, pô. Aí ela falou pra mim, deita aí, venha, faz. Eu falei, não, eu tenho que ter uma vida com Deus. Tem que ter uma vida totalmente voltada a Deus. E isso pra mim eu achei loucura. E ela falou, citou o nome de muita gente que eu olhei assim, eu falei, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso não. Não tô, isso aí pra mim é absurdo. Absurdo. Eu falei, você tem que amar seu esposo, ter uma vida com Deus, ter uma vida com ele, andar direito com Deus. E a igreja deles só andava assim, ó, barrotada. A igreja do Cação andava barrotada. E a igreja era boa, ministério bom. E tem muito aí, vou falar mesmo, já que eu já tô aqui falando, vou denunciar logo aqui. Já é pra denunciar, a gente denuncia logo. Tem muitos que se mistura, tá no meio, anda nesse meio dessas coisas erradas, tá nessa polêmica. E tem muitos que é famosos, não são nem anônimos. Sim. Tem muitos que estão na fama, aprontando horror. E aí, é homem de Deus. Ande com ele. Eu só reconheço homens de Deus, me desculpa, se você pode bater a minha opinião, a minha visão. Para mim, homem de Deus é o pastor Ed, que anda comigo, que eu conheço o pastor Ed, conheço o pastor, sei da vida dele, sei o que ele está passando. Os irmãos que eu vejo constantemente, como os irmãos da congregação que eu tenho convivido, sim, eu admiro você, admiro o Aleph, admiro o Alberdan, admiro o pastor Ed, admiro os líderes da congregação, admiro todos que eu vejo na minha congregação, que eu tenho visto, até o Adbibo, até o próprio Habib, porque eu vejo você. Esses caras, eu não sei como é que tá a vida dele, não. É verdade. Tá rodando pelo mundo, tá fazendo um bocado de coisa, tá aprontando, e você nem sabe. Como disse um amigo meu, ele vai para pregar a mensagem, ele roda durante 5 anos pregando a mesma mensagem. Então ele já tá totalmente debaixo da técnica. Ele é voltado à técnica ali, ele consegue fazer um artifício. E bum, tá usando muito mais às vezes PNL do que dos artifícios de Jesus, do Espírito Santo. Na realidade ele não tem chamado, não tem aquela pegada, presença de Deus, porque você quer conhecer um bom pregador? Conheça ele na sua própria igreja. Quantas vezes ele vai pregar dentro da sua própria igreja, sempre no seu próprio ministério? E às vezes eu tenho visto isso, e isso me deixou um pouco chocado com essa parte dessa moça. Eu não vou citar o nome dela. E ela falou, deita aqui, que lá. Eu era muito novo pregando. Mas Deus sempre me usou muito na revelação. E como eu tinha falado logo no começo a você, que minha mãe me levou muito tempo no espiritismo. E eu já tinha um dom de ver algumas coisas. Porém, meu dom não tinha sido lapidado para Jesus. Sim. Porque eu achava que era o espiritismo, a mesa branca, tá? Me ofereceram muito dinheiro, muita fama, para eu poder estar dentro do espiritismo, fechado dentro do espiritismo, porque eu fechava o olho e aí eu conseguia ver as coisas. Ver lugares, os ambientes e começar a falar onde tá. Só tá em tal lugar. E eu conseguia ver aquelas coisas claramente. Então, essa moça, porque percebeu o dom que Deus tinha dado na minha vida, ela queria prender dentro daquele ministério. E a forma de ela me prender era querer se deitar comigo. Porque se eu fosse falar alguma coisa, o que ela ia dizer? Você se deitou comigo. Você estava junto comigo. Então, o diabo usou de artifício para me prender. E aí eu lembro que Deus usou uma profetisa nessa mesma igreja que eu falei assim, não tem como ter vasos de Deus nesse ministério, ter mulheres de Deus, sabendo que os pastores estão andando desse jeito. A mulher chegou e falou no altar, fala tudo que Deus mandou na sua boca. Eu lembro que eu desci lá porrada. Fechou um bocado de agenda para mim. Muitas portas fechou. Porque você trouxe o quê? Eu falei duramente. A verdade, eu falei a verdade. Eles não queriam ouvir a verdade. Tem muito pregador aí, famoso aí, que se o cara pagar, porque eu já falaram comigo, você vai pregar isso aqui, se você pregar isso aqui, eu dobro o seu cachê. Foi o que ela falou pra mim, dobro o cachê, pra poder você pregar o que eu quero que você pregue, que você fale. Isso tornou uma manipulação. Aí eu fiquei um pouco chateado mais dessa forma que ela falou, que pra mim assim, ela tá falando da manipulação, eu não vou entrar na onda dela, eu vou pregar aquilo que Deus me botou na minha boca. Se Deus me chamou para trazer, eu vou falar aquilo que Deus me orientou para falar.
Mas o que me deixou mais chateado e mais triste foi essa coisa. Ela falar que podia se deitar e o marido dela falou normalmente, normal. Aceitando, né? Aceitou. Que espécie de homem é esse? E tem um swing dentro das igrejas. Tem umas igrejas aí que tem swing. Tem homossexual que se mistura. Diz que é homem. Tem gente que é verdadeiramente, sou homossexual, tô liberto. Tem uns que infelizmente tem recaída. E tem uns que era puxar alguém. Tem um que é prostituto que às vezes vai pra dentro do ministério e já vai com a visão em cima disso. Também tem mulher que também era da época da prostituta e já vai na visão pra derrubar o cara ali dentro. Então você que tá aí tem que ter muita cautela e muita vigilância de Deus diante da presença. É por isso que eu digo, tem que buscar todo dia mesmo. Tem que buscar a face do Senhor todo dia. Eu sempre lhe consagrei muito pela minha vida, porque a carne, na realidade, ela grita. Demais. Grita. Pô. Demais. Se José não vigiasse, ele ficaria com a mulher de Potifar. Mas José nunca chegaria no lugar que era para ele poder chegar. Porque tem gente que às vezes se mistura muito com a mulher de Potifar. Não só fala mulher de Potifar, mas o Potifar também. Se mistura e perde a visão do reino de Deus. Ó Davi. O dia que ele não foi pra guerra foi o dia que foi a derrota de Davi. E era para ele estar lá. Era. E aí depois ele faz todo aquele enredo com Urias ali. Chama o cara, não, bota ele para casa para ele ficar com ela quando ele sabe que ela tá grávida, né? Não, chama o cara, deixa aí o cara. Você vê que o cara é um servo tão fiel, meu irmão, que ele diz: meu senhor, como posso eu estar aqui no descanso e toda a minha equipe, todos os meus colegas estão lá na batalha? É forte. E o cara dorme do lado de fora, meu irmão, para poder voltar para a guerra. Chega lá, o laço é armado. E o mais incrível é que você vê que o Davi, ele arma o laço pro cara e entrega a carta na mão dele. Se ele fosse um curioso, era para ser só um pouquinho curioso, né? Eu acho que se fosse eu abrir aquela carta. Se fosse eu, Davi tava quebrado, que eu ia amar pra Davi. Davi ia se quebrar, que eu ia olhar logo. Ele ia dizer: opa, como é que pode isso? Volta aqui, né? Hoje não, viu? Mas você vê, né, do servo bom, o servo fiel. O cara tá ali, com certeza esse cara tá na glória, porque assim, o que ele passou, né, não é fácil. Mas é o que a gente está trazendo aqui sobre as distrações. E os momentos acontecem o tempo todo para nos distrair. A carne, ela grita o tempo todo. Por isso que eu falei, minha igreja, quer congregar, pai, pega a sua Bíblia física e guarda o celular. Porque, como eu falei, a gente está aqui, chegou a notificação, pau. Já foi, perdeu a linha, perdeu a direção. Então, não se distraia, né? Não se distraia, porque o centro, o foco é Cristo. Verdade. E quanto mais você olhar para Ele, buscar a face dele, mais você se mantém de pé, mais Ele te estrutura, mais Ele te fortalece e mais Ele capacita. Isso é verdade. Se você que está nos assistindo está fazendo sentido, compartilhe esse episódio com mais pessoas, deixe aí o seu like e se inscreve no nosso canal, porque é de graça, não paga nada. E você se inscrevendo no nosso canal, você fortalece o canal para que a gente traga mais convidados com mais conteúdos, para que você possa se enriquecer dos conteúdos que os nossos convidados trazem aqui. Pastor Vinícius, a gente está encaminhando aqui para o nosso final, e todas as vezes que eu trago um convidado, no final eu digo, deixa uma mensagem para o nosso público, a galera que está nos assistindo, e esse é o momento. Essa câmera aí é toda sua, fique à vontade para deixar sua mensagem, uma palavra, um texto que você quiser trazer aí para a gente. Um texto que marca meu coração é sempre o livro de Atos do 12, né? Que quando o Tiago, irmão de João, ele foi morto ao fio da espada, Herodes visou em matar e destruir a igreja na época, né? Sim. A visão de Herodes foi destruir, porém a Bíblia diz que a igreja levantou para interceder pela vida de Pedro. E o anjo trouxe o livramento para a vida de Pedro. O maior problema de Herodes não foi ter atacado só Pedro e ter atacado Tiago, porque na perca a igreja se levantou na casa de Maria para interceder pela vida de Pedro e levantou uma oração muito grande pela vida de Pedro. Tem gente que está atrás dos bastidores, mas está orando por alguém, está intercedendo por alguém. Então, às vezes, você tem que ser grato porque alguém que está se sustentando você de pé na oração. Então, o que fez Pedro ficar de pé diante da presença foi o povo na casa de Maria orando. Meu Deus. Então, o mais importante é que sabe que tem alguém por trás dos bastidores orando por você, para você ficar de pé diante da presença de Deus. Então, o povo intercedeu e o anjo visitou Pedro onde ele se encontrava.
Porque enquanto você está aqui, o anjo visita alguém da sua casa e dá livramento para sua casa. Enquanto você ora, você intercede pelos teus, Deus ele protege, ele guarda alguém da sua casa. Fica com essa palavra direcionada do coração de Deus para você. Amém? Ô, glória, amém. Que palavra de excelência, viu, meu irmão? E você falando isso, e é aquilo, né, que a Bíblia fala, dá honra a quem tem honra. E aí eu não posso deixar, já que você trouxe isso, de honrar a vida desse cara, né? Que Herbert, um abraço para você. Eu digo que é um dos meus pais na fé, porque é um cara que me apresentou a Cristo, né? Me apresentou à igreja. O cara, eu com 18 anos ali, eu na flor da idade, meu irmão, curtindo pra caramba. Ele trabalhava no escritório com a gente. Ele era o office boy, o motoboy do escritório. E ele sempre fazia o convite. Ele dizia, não, a gente chamava ele de sapatinho de fogo, né? Sapatinho, não, segura aí, então, semeador, Herbert semeador. E eu segura, não, um dia eu vou. E esse cara sempre ali. E quando realmente eu entreguei minha vida para Cristo, eu mergulhei as águas, eu falei, esse cara não pode estar de fora do meu batismo. Coisa boa. E assim, é um cara que eu tenho um carinho muito grande, é um cara que sou muito grato pela vida dele. Também, claro, pela vida da minha mãe, que sempre orou, pela vida da minha avó também, que sempre orou. Mas esse cara foi o cara que pegou no braço, né? E eu lembro que, assim, um dia que ele me levou na igreja, meu irmão, esse dia foi inesquecível. Eu conheci a igreja numa vigília e foi no dia 7/7/2007. Então, assim, foi algo... Número da perfeição. Pois é, tudo foi perfeito. Tudo perfeito. Foi algo fantástico. E quero honrar a sua vida, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus continue te capacitando, te fortalecendo e que Deus possa fazer cada dia mais você prosperar em todos os âmbitos da sua vida, tá bom? Um forte abraço. E é isso. Para quem ficou até o final, meu muito obrigado, que Deus te abençoe e te encontro no próximo episódio. Até breve.